Bom dia a todas e todos. Damos início ao nosso terceiro diálogo Progestão. É uma iniciativa do IDESAN, em parceria com 5 associações comunitárias aqui do Amazonas, a Associação Comunitária Agroextrativista da RDS Guatumã, a Associação das Mulheres Indígenas Artesãs de Tapauá, a Associação Agroextrativista da Resex Ituxi, lá em Lábrea, a Associação dos Produtores Agroextrativistas da Colônia do Sardinha, também lá em Lábrea, e a Associação Comunitária Aripuanã Guariba, lá de Apuí. Bem-vindos todos e todas. O Diálogo Progestão ele é uma iniciativa do projeto Conexão Amazônia, apoiado pela CNP Seguradora, e hoje vamos ter como tema a gestão financeira de organizações sociais comunitárias. Para abordar esse tema, temos 2 convidados especialíssimos. Temos Oscar Sarcinelli, da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Bem-vindo, professor Oscar, com larga experiência em precificação, em custos de produção de produtos da floresta. E a professora Luciana Marcolino, da Associação Conexões Sustentáveis, a nossa querida Conexo, super parceira e nossa nas ações de gestão das organizações sociais comunitárias. Então, para dar início ao nosso terceiro diálogo Progestão, eu convido a nossa primeira debatedora palestrante. Bem-vinda, Luciana. Obrigado pela participação. Uma honra contar com você aqui no Diálogo Progestão. E a palavra está contigo. Vamos lá, Luciana. Obrigado. Tamo junto. Bri- Obrigada, Flávio, querido. É um prazer imenso estar aqui nessa manhã de sexta-feira, conversando com as associações. É um prazer. E tem algumas pessoas aqui que eu conheço, outras pessoas eu, enfim, conheço a partir de hoje. É sempre bom essa oportunidade que a gente tem de compartilhar um pouco da nossa experiência, né, e pensar nas questões que envolvem o nosso dia a dia, nas associações, nas cooperativas, e quais os compromissos que a gente pode sempre, trazer e melhorar para a nossa organização, né. Então eu vou me apresentar rapidamente. Também gostaria de pedir, Flávio, se vocês puderem, por favor, me avisar quando estiver faltando 5 minutos, tá, só para eu me organizar aqui. E, bom, sou Luciana Marcolino, moro aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou assessora do Programa de Assessoria do Instituto Conexões Sustentáveis, que é a Conexus. É um programa que apoia a melhoria da gestão de associações e cooperativas que acessam um crédito disponibilizado pela Conexus para fortalecer os projetos de extrativismo, de produção, comercialização dessas associações e cooperativas que nós chamamos de negócios comunitários. E hoje eu vou trazer um pouco da experiência que a gente vem construindo na parte da gestão financeira com essas associações e cooperativas, tá? Então eu trouxe aqui só algumas fotos um pouco para situar o trabalho que nós fazemos. Então, junto com as associações e cooperativas, nós temos momentos muito importantes de atividades de formação, onde a gente fala sobre fluxo de caixa. Então, essa primeira foto a gente está preenchendo um fluxo de caixa numa atividade de formação, né? Na seguinte, a gente está fazendo uma reunião na terra indígena 7 de setembro com o povo Paiter Suruí. E na terceira, a gente está com a turma das PACs, numa agenda online remota, né? Porque a gente não consegue sempre estar presencialmente com as associações e cooperativas. Então, esses momentos de acompanhamento, eles sempre são muito importantes. Pode passar para a próxima, por favor. Bom, a minha proposta aqui hoje para vocês é: vamos conversar sobre gestão financeira? Vamos conversar sobre os desafios, mas também os bons hábitos, né, as boas práticas que a gente pode e deve ter no dia a dia da nossa associação, relacionada à nossa gestão financeira. E durante essa conversa, a gente vai perceber que a gestão financeira é como se fosse o coração,
da associação, ela se relaciona também com a organização da produção, do extrativismo, da comercialização, da participação, do ânimo, né, do engajamento das pessoas em estarem presentes na sua associação, na sua cooperativa. Pode passar, por favor. Gostaria de trazer alguns combinados aqui, né? Então, todos e todas possuem muitos conhecimentos, muitas experiências que são importantes para compartilhar. Então, estejam à vontade para participar. Estejam à vontade para abrir o microfone e fazer perguntas e considerações durante a apresentação. E também, se vocês quiserem utilizar o chat, né, que é o nosso canal de conversa aqui do lado, onde a gente vai escrevendo durante a nossa conversa, né, a turma, tenho certeza que a turma que está junto aqui vai estar atenta para registrar as perguntas, as opiniões e eu também, ao final da nossa conversa, ok? Vamos passar para o próximo, por favor. Bom, vou começar aqui a minha fala com uma pergunta para vocês, que são das associações. Pelo que eu entendi, somos todas associações, acredito que não tenhamos cooperativas aqui hoje, né? A pergunta é: se o caixa da sua associação, né, da associação que você participa, pudesse falar, se ele tivesse esse dom, esse poder, o que ele diria hoje para vocês? Alguém gostaria de trazer alguma palavra? Uma palavra apenas, tá? Socorro, estou feliz, estou triste, estou preocupado. O que que o caixa da associação de vocês falaria hoje para vocês, nessa sexta-feira, dia 25 de abril, se ele tivesse esse poder? Oi, Luciana. Uhum. Oi? Olha, eu não trabalho muito com financeiro, né? Mas com as reuniões que a Kelly sempre faz com a gente para participar de alguns assuntos, eu diria que estamos preocupados, né? Por que preocupados? Porque eu não sei se a Kelly já lhe falou, nós estamos numa situação bem delicada em relação a uma situação de 2015 da Aham, AFEAM. Não foi na nossa gestão, mas infelizmente nós estamos atual, né? Hoje temos que uhum, estar com essa dívida, né? Então está sendo uma negociação, já não é fácil, porque tem que pagar advogado, tem que pagar, fazer, conversar com a FEAM, como é que vai ser, essas coisas assim. Então, nós estávamos numa situação, eu vou dizer, boa, já respirando, né? Graças a Deus, mas aí teve esse imprevisto. Então, hoje, uhum. para nós, é um pouco preocupante. Então, o Não caixa sei se diria hoje para as PACs: estou preocupado. sim, sim. Tá. Obrigada, Sandra. Mais alguém? O caixa de mais alguma associação gostaria de falar o que ele está sentindo hoje? Tá certo, eu vou continuar aqui. Caso alguém queira colocar e escrever no chat, fica à vontade, ok? Exames, pode passar, por favor. Eu apertei aqui para passar, esqueci que não sou eu. Bom, e por que que é importante falar sobre gestão financeira? Como eu havia falado, a gestão financeira, os controles financeiros, eles estão como o coração da associação, porque garante que tudo esteja funcionando, mesmo com nos meses de pouca produção. Principalmente para associações e cooperativas que têm uma época de safra muito bem estabelecida durante alguns meses do ano e nos outros meses a gente não tem entrada de dinheiro no caixa porque a gente não está em safra, a gente tem que prestar muita atenção, principalmente nesses meses, porque durante esses meses que a gente não está em safra, existem contas que continuam aparecendo, batendo na porta para a gente pagar, né? Não é porque nós não estamos na safra, nós não estamos recebendo o pagamento do murumuru, ou da borracha, ou do pirarucu, ou do guaraná, ou de outro produto, que a gente não tem que pagar a conta de telefone,
contador, internet, conta de energia, né. Então a gente tem que ter uma organização para que durante esses meses em que a gente tem uma entrada menor ou que a gente não tem entrada da venda da produção, que a gente consiga manter essas contas, né, que a gente pode chamar aqui, né, dessas contas fixas que a gente tem todos os meses nas nossas associações. Então, sem esse controle, a gente corre o risco de ficar endividado, de ter desconfiança das nossas famílias associadas, de ter uma desorganização, de ficar endividado e não conseguir acessar um crédito que pode ser fundamental para a gente pagar pela produção das famílias associadas, para que a gente mantenha a nossa regularidade documental, para que a gente possa, por exemplo, escrever um projeto, participar de um edital que traga um recurso importante para apoiar a nossa associação, né. A gente sabe que, na realidade da Amazônia, os desafios e os custos que as associações e as cooperativas enfrentam são muito maiores. Então, ter um controle financeiro é muito importante e estar com a regularidade documental também, para aproveitar essas oportunidades que são muito bem-vindas, né. Então a gente precisa garantir uma boa gestão financeira, né, a gente precisa ter clareza do quanto que a gente pode gastar, das contas que a gente vai ter para pagar, do quanto que a gente pode investir, né, ter essa segurança, essa autonomia para tomar decisões no dia a dia da nossa associação, né. E aí aqui uma reflexão, uma pergunta, vocês, no dia a dia de vocês, na associação que vocês participam, já tiveram que adiar algum pagamento? Ou porque não tinha dinheiro no caixa, ou porque vocês não sabiam se podia gastar o dinheiro que estava no caixa? Então, quando essas dúvidas, elas aparecem na nossa cabeça, no nosso dia a dia, com muita frequência, significa que a nossa gestão, o nosso controle financeiro não tá legal, que a gente precisa melhorar ele. Se a gente não tem um bom controle das nossas entradas, das nossas saídas, do que a gente tem para receber e do que a gente tem para pagar, a gente corre riscos de não saber tomar decisões, ou de tomar decisões que lá na frente vão virar um grande problema na nossa associação, né? E quando a gente fala sobre investir, ou mesmo sobre a necessidade de crédito para capital de giro, por exemplo, para pagar as famílias à vista, né? Porque se a gente não pagar à vista, a gente tem os intermediários ou os atravessadores que vão vir e vão comprar essa produção e a gente vai ficar enfraquecido, né? Nesse nosso projeto de produção, de extrativismo e de comercialização. Então a gente precisa ter um bom controle financeiro, né. Então a gente começa a perceber aqui o quanto que a gestão financeira, ela está relacionada com a produção, ela está relacionada com a comercialização, e ela também está relacionada ao ânimo e à confiança das pessoas em participarem da associação. Próximos anos, por favor. Bom, gostaria de falar para vocês, então, sobre algumas ferramentas de controle, né? Já que a gente está falando sobre a importância do controle, né, da gestão financeira, vamos falar sobre algumas das principais ferramentas que a gente usa com as associações, as cooperativas, que elas já usam também, que a gente acompanha, né? Então, aqui eu coloquei, ó, ferramentas de controle. Podem ser simples, o importante é começar, mas também manter. Se a gente começa a usar uma ferramenta e a gente não mantém, né, o preenchimento dela, o lançamento das informações, né, do que a gente recebeu de dinheiro, do que saiu de dinheiro do nosso caixa, a gente também não vai conseguir lá na frente tomar boas decisões, né? Então, o importante é começar e manter. E a gente não precisa se preocupar em ir para uma ferramenta, né, para uma forma de registrar as informações muito complexa. A gente começa fazendo o que é ideal para nossa realidade, né? Então, um livro caixa ou um caderno de caixa
ele já pode ser um bom primeiro passo para uma associação começar a fazer os seus registros, né? Uma associação que não tenha um grande volume de comercialização, que não opere com diversos produtos, apenas um produto, né? Que tenha um movimento menor, um livro ou um caderno caixa pode satisfazer essas necessidades de um controle financeiro para tomar decisões lá na frente, né? Andando um pouco mais, né, subindo um degrau da nossa escada, a gente traz o fluxo, as planilhas de Excel e mesmo o fluxo de caixa, né? Então, as planilhas de Excel, elas já são adequadas quando a gente começa a ter mais complexidade, né, mais movimento, mais diversidade no nosso nas nossas finanças, nos produtos que a gente opera, né, que a gente comercializa junto com as famílias, representando as nossas famílias associadas, né? E aí ele começa a trazer algumas vantagens de facilidade na hora de fazer algumas análises, fazer algumas contas, eles começam a trazer um pouco mais de facilidade, a gente consegue olhar melhor para as informações que a gente lançou no nossa planilha ou no nosso fluxo de caixa e consegue também tomar decisões com melhor segurança, né? E por fim, quando a gente tem um negócio comunitário com uma gestão muito complexa, que a gente tem, por exemplo, uma usina, uma agroindústria, que a gente opera diversos produtos, por exemplo, a gente tem uma agroindústria para a produção de polpas de suco, de frutas, né? Então a gente precisa entender melhor o que entra de fruta, o que sai de polpa, né? Quantas famílias a gente comprou, a gente teve que comprar de famílias que não são associadas, não são cooperadas, então a gente começa a ter, né, uma série de informações diferentes, né, de diversidade de informações de entrada de dinheiro, de saída de dinheiro. Então, nesse caso, esses softwares de gestão financeira podem ser uma boa pedida. E qual que é a diferença desse software de gestão, né? Uma das primeiras é que geralmente a gente paga por eles, né? Tem alguns aplicativos que a gente paga por eles. É como se fosse, então, um livro ou uma caderneta, um caderno de caixa digital, como se fosse um fluxo de caixa digital. Através desses aplicativos, a gente pode fazer a emissão de nota fiscal, a gente já pode, e isso já vai diretamente fazendo os lançamentos, a gente já consegue ter relatórios de forma automática. Alguns desses aplicativos, a maior parte deles, faz o que a gente chama de conciliação bancária, que é fazer uma comparação, né, do que está dizendo ali do fluxo de caixa, né, o que tem no caixa com o que tem no banco. Então, ele permite a gente fazer uma série de análise de relatórios com mais rapidez, né? Como a gente está usando um aplicativo que é na internet, então a gente pode acessar ele de qualquer computador, de qualquer lugar, então a gente tem uma série de facilidades, tá? Então, são essas três ferramentas que eu gostaria de trazer aqui para a gente considerar nos controles financeiros. Próximas, Ames, por favor. E eu gostaria de ter uma atenção especial aqui com vocês no fluxo de caixa, né? Então, o fluxo de caixa, ele organiza as informações e ele apoia as decisões. Eu costumo falar brincando que o fluxo de caixa é como se fosse um armário. O armário que a gente tem lá na cozinha da nossa casa, com várias divisões, com várias gavetas, né? E aí lá nas gavetas tem uma gaveta que a gente guarda as coisas no armário de acordo com a semelhança, né? Eu não vou misturar, por exemplo, o sabão em pó com a farinha de trigo, né? Senão o sabão em pó vai deixar a farinha de trigo com cheiro de sabão em pó. Então eu tenho a organização no meu armário, onde é produto de limpeza fica num canto, onde é farinha, farináceos fica no outro, os enlatados vão ficar em outro lugar, né? E assim eu vou organizar o meu armário. O fluxo de caixa, a gente também vai organizar
os tipos de entrada de dinheiro e os tipos de saída de dinheiro de acordo com a característica deles, né? Então, quando a gente vai no mercado, quando a gente, né, vai na cidade fazer o rancho, a gente tem que saber o que que a gente tem de mantimento no nosso armário, não é? Eu tenho que olhar, abrir a porta do meu armário, ver o que que eu tô precisando comprar lá na cidade. Ah, preciso comprar óleo, preciso comprar sal. Ah, açúcar, tem bastante açúcar. Não preciso comprar mais açúcar, né? Se eu não olhar o armário, o que eu tenho de mantimento no armário antes de ir para a cidade fazer o meu rancho, eu corro o risco de comprar açúcar sem precisar. Eu corro o risco de esquecer de comprar o sal, e eu não tinha sal lá no armário da minha casa. Então, o fluxo de caixa, ele ajuda a gente a entender o dinheiro que a gente tem no caixa da associação, quais são as saídas e as entradas do dinheiro no caixa da associação, e a gente tomar decisões, né? Então, ele apoia essas análises de forma organizada, através do plano de contas, né? Que são os compartimentos e as gavetas do nosso armário, né? Ele ajuda a associação prever, entender, planejar, né? Se vai ter recurso para pagar a produção das famílias associadas, os salários dos funcionários, das funcionárias, ou até mesmo investir, né? E a gente tem duas formas da gente olhar para o fluxo de caixa. O realizado, que é tudo que a gente já registrou dos meses que passaram, dos dias que passaram, né? Então a gente consegue olhar para o passado, né? E o projetado, que é quando a gente senta com a diretoria da associação, com o conselho fiscal da associação, com as famílias da associação, e a gente faz um exercício de projetar, imaginar como vai ser o futuro da nossa associação nesse ano de 2025. Então, por exemplo, em janeiro, a gente se reúne e a gente faz uma projeção do nosso fluxo de caixa. A gente imagina o que a gente acredita que vai entrar de dinheiro e o que vai sair de dinheiro no caixa da associação para que a gente tenha um bom planejamento, para que a gente possa tomar boas decisões. Vou trazer um exemplo aqui. Na nossa casa, se a gente quer financiar uma geladeira, se a gente quer financiar um motor, um barco, a gente precisa saber se a gente vai ter dinheiro para pagar essas parcelas, né? E aí a gente faz aquela conta. Às vezes a gente faz a conta de cabeça, às vezes a gente faz a conta no papel, mas a gente imagina o quanto que vai entrar de dinheiro nos próximos 10 meses, né? Que é o período que eu quero parcelar o pagamento da minha geladeira, do meu motor, para ter certeza que eu consigo pagar essa prestação na loja. Isso que a família está fazendo é uma projeção do seu caixa. Para a associação é muito importante também fazer o fluxo de caixa projetado, porque quando a gente tem o realizado, que é o que já passou, a gente consegue entender melhor o nosso passado, ver o que foi bom, mas principalmente aprender com os erros, porque na vida a gente aprende muito mais com os desafios e com os erros, e projetar, fazer um planejamento que fortaleça cada dia mais a nossa associação. Zames, pode passar, por favor. Bom, pessoal, algumas questões que o fluxo de caixa pode ajudar a gente a resolver no nosso dia a dia de associação, né? Então, alguns problemas frequentes e algumas das soluções que o fluxo de caixa pode trazer para a gente na associação, né? Qual que é o problema comum? É gastar o dinheiro que está no banco, que a gente tem na nossa conta da associação, sem saber a origem desse dinheiro e qual é a função desse dinheiro que está lá na nossa conta. E aí eu trago uma advertência, né? Uma coisa que é muito importante a gente estar sempre atentos e atentas, que está até aqui em amarelo, que não é qualquer dinheiro que pode pagar qualquer conta. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu acompanhei uma cooperativa que recebeu um dinheiro de doação de um projeto, né? E usou o dinheiro, olhou, precisava pagar pela produção das famílias e olhou que tinha dinheiro no caixa, foi lá e pagou as famílias com o dinheiro de doação de projeto. O que que aconteceu? Quando precisou executar
a ação do projeto e prestar contas para o financiador, né, para a instituição que doou o dinheiro, a cooperativa não tinha esse dinheiro. E o prazo que ela teria para receber o dinheiro, né, pelo pagamento do comprador dos produtos, não era suficiente para repor o caixa com esse dinheiro de doação, né? Então, quando a gente tem dinheiro no caixa, a gente precisa saber qual que é a origem desse dinheiro, da onde que esse dinheiro veio. Esse dinheiro, ele veio da venda da nossa produção, ele veio da venda do Murumuru, esse dinheiro, ele veio da doação de um apoiador, esse dinheiro, ele veio de um crédito, de um financiamento, esse dinheiro, ele veio do pagamento da mensalidade das famílias associadas. Esse dinheiro veio do pagamento da subvenção, né? Que é outro caso também que eu já acompanhei. O dinheiro da subvenção caiu na conta da associação e a associação pagou uma conta que não era o pagamento das famílias e depois teve dificuldades. Então, a gente precisa sempre ter muito cuidado com essa questão do dinheiro, né? Então, qual que é a solução? A solução é separar no fluxo de caixa os tipos de entrada e os tipos de saída do dinheiro, que é o plano de contas, que é o nosso armário lá da cozinha organizado, né? Então, o que é da produção, o que é da comercialização, o que são esses nossos custos que a gente tem todo mês, que eu vou chamar aqui de fixo, o que é financeiro, o que é despesa financeira, o que é projeto, o que é doação. Então, ter dinheiro em caixa não quer dizer que está tudo bem, né? Vou trazer um outro exemplo para vocês. Uma cooperativa, ela também teve um projeto aprovado e ela recebeu um valor muito grande no caixa dela, né? Era um valor de 1 milhão, né, para executar um projeto. Então, esse dinheiro, ele chega dentro do caixa da cooperativa com o destino certo, que é executar aquele projeto, né? Como ela não tinha uma organização sobre o tipo de dinheiro que entra e como que o dinheiro sai, quando ela foi fazer a prestação de contas na assembleia do ano seguinte, as famílias falaram assim: "Nossa, mas entrou bastante dinheiro no caixa da cooperativa o ano passado, e para onde foi esse dinheiro que a gente não viu esse dinheiro? Cadê esse dinheiro na sobra da cooperativa, né? Para a gente votar aqui na Assembleia de dividir entre os cooperados e as cooperadas, né? E a cooperativa teve dificuldade de responder na hora que aquele dinheiro era um dinheiro de um projeto, não era dinheiro de venda de produto, que aquele dinheiro ele tinha um caminho já traçado para ele quando ele entrou no caixa da cooperativa, né? Então, se a gente não tem esses controles, a gente tem dificuldade de mostrar para as famílias que aquele dinheiro não é dinheiro de compra, que aquele dinheiro não é resultado da operação, da comercialização. Então, às vezes, ter 1 milhão na conta pode parecer que tá tudo bem, né? E aí a gente vai ver lá a receita da comercialização, o quanto que entrou da comercialização, foi muito mal, né? Então, a gente precisa saber qual é o dinheiro que está na nossa conta, né? E para que que esse dinheiro precisa ser utilizado. Próximo exames, por favor. Bom, aí entra a questão já da prestação de contas que eu estava falando para vocês, né? Então, todo esse processo de ter bom controle financeiro, né, de saber diferenciar o tipo de dinheiro que entra, o tipo de dinheiro que sai, é importante no momento da gente fazer a prestação de contas, né? Então, quando a diretoria presta conta com clareza, as famílias associadas, elas confiam mais na diretoria, elas se interessam mais em participar de forma ativa, né? Elas têm uma fidelidade maior com a associação e com a cooperativa, né? Então, essa transparência, ela fortalece a participação. É importante, então, que a associação, ela tenha relatórios simples, que as pessoas possam entender esses relatórios, explicando os tipos de dinheiro que entram na nossa conta, né? A origem do dinheiro e qual que é a saída, né? A destinação desse dinheiro.
né, de forma mensal, em informativos, nos grupos do WhatsApp. Então, essa transparência é muito importante na prestação de contas. Pode passar, Zanes, por favor. Uma associação ou cooperativa organizada é aquela que sabe o quanto que ela tem na conta dela, que sabe da onde que veio esse dinheiro, né? A origem desse dinheiro, que também sabe o quanto que ela deve, mas também o quanto que ela pode gastar, né? Então, esses três pontos são determinantes para uma boa gestão financeira. E para que a gente tenha essa boa gestão financeira, a gente precisa entender qual que é a melhor ferramenta de gestão para a nossa realidade, para a nossa associação, para a nossa cooperativa, né? Para que a gente possa sempre ter boas decisões. A gestão financeira, ela precisa ter boas decisões, e disso depende a produção, a comercialização, a participação das famílias, investimentos da associação, né? Tudo isso está relacionado ao coração da associação, que é a gestão financeira, né? Então, eu gostaria de finalizar a minha fala provocando vocês, né? A partir de hoje, né? Desse bate-papo que a gente teve aqui, né? E que a gente vai continuar, qual pode ser o compromisso a partir de hoje, vocês voltando para a associação de vocês, tá? Então, eu finalizo aqui, e ficou à disposição aqui para as dúvidas e, enfim, para as interações. Luciana, a gente tem aqui a Oi. participação de duas associações que estão em momentos muito diferentes na sua gestão. A gente tem a Aspax, que já tem uma trajetória enorme, você acompanha de perto, né? As meninas estão com três indústrias, né? Gerindo três Aham. indústrias. Então, assim, eu creio que a gente conhece, né? Um fluxo de caixa, um controle de contas bem complexo, né? E eu queria ouvir Uhum. das duas tops aí do controle financeiro das PACs, a Giane, que está aí, e a Kelly, também, que é a presidente, mas cuidou muito das contas. Como é que está sendo esse trabalho, Giane e Kelly, e as dificuldades que vocês estão tendo, pensando que agora estão com três indústrias, né, funcionando ao mesmo tempo, como é que vocês estão organizando esse fluxo de caixa? E, ao mesmo tempo, a gente tem a presença da AMIATA, Associação das Mulheres Indígenas Artesãs, está presente aqui na reunião a Elaine, que é a tesoureira da associação. Elas têm um ano de associação só e estão começando agora a trabalhar no livro caixa. A gente teve semana passada lá com elas, fizemos uma oficina de gestão financeira. Elas já estavam começando a mexer no livro caixa, a gente deu uma azeitada e agora elas estão com esse desafio, né, de um controle melhor das contas. Então, eu queria ouvir das duas associações, dessas duas realidades, onde é que a coisa está pegando, como é que está acontecendo? As Pax e depois a Elaine da Miata. Estão me ouvindo? Sim, oi, Sim, Kelly, bem-vinda. Bom dia a todos. Então, eu já trabalhei 4 anos na tesouraria das Pacs, né? E hoje eu estou como presidente, porém continuo acompanhando no financeiro, juntamente com o Anderson, que é o tesoureiro. Então, de lá para cá, assim, de 2018 por aí, né? A gente vem tendo o acompanhamento da Luciana, né? Conex, da Conex. Aliás, antes era um outro rapaz que eu não lembro o nome agora, O Fábio, Gustavo. 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 E aí, né? Então, isso a gente começou a perceber o quanto isso é importante, né? A questão do fluxo de caixa, né? A melhoria do nosso financeiro, né? Como a Luciana falou, a gente tem dinheiro em caixa, mas pode gastar para isso, pode gastar para aquilo.
né? Então, assim, a gente já teve algumas experiências, assim, bem difícil mesmo, sabe? De o nosso fluxo de caixa ficar vermelho, né? Mas com a ajuda do caixa projetado, né? E parceria também, com esse acompanhamento, a gente conseguiu sair, né? Mas é algo que a gente prevê o futuro da associação, né? O caixa é projetado, mas para fazer o projetado, né, precisa do fluxo de caixa ali atualizado todos os dias, toda semana, enfim, todo final do mês, né? E isso ajudou a gente bastante, né? E quando se fala de associação ou cooperativa que trabalha com vários produtos, aí se torna mais difícil, né? Algumas eu já conversei e elas têm 3, 4 contas, né? Que são direcionadas para aqueles produtos, né? A gente não, a gente usa somente uma conta. Porém, a gente faz esse controle no fluxo de caixa, né? Ali distribuindo as colunas para cada cadeia. Despesa, um exemplo, despesa do Murumuru, né? Então a gente vai saber o que entrou para a cadeia do Murumuru e o que tivemos de despesa de Murumuru no geral, né? Assim. Então, é dividido por cadeias o nosso fluxo de caixa, né? Então, ajudou muito a gente, né, dessa questão da gente ter essa visão de que no futuro a gente pode ter, pode ser prejudicado ou a gente pode ter um saldo bom, né? Então, isso é bem importante, hein? Câmbio, desligo. Legal, Kelly. Obrigado. Giane, que tá pegada aí nas planilhas, Giane. Dá uma palavrinha aí para nós. Bom dia a todos. Bom dia. Que nem aquela, eu não tenho tanto conhecimento assim em questão do fluxo de caixa, né? Mas antes da associação, eu lançava um fluxo de caixa quando era acompanhamento com o Gustavo. Mas o fluxo de caixa, praticamente, ele é a alma da associação, né? Por lá você vai identificar o que você pode e não pode fazer e os limites para para cada compra que você vai realizar, vai estar tudo especificado ali no fluxo de caixa, né? Que no caso seria o projetado. E por lá você fazendo tudo correto, você vai enfrentar dificuldade como qualquer outra empresa, associação, né? Mas você lançando todas as despesas corretas, da forma certa, você vai ter uma informação que mais na frente vai ser mais favorável para você entender o que você pode e não pode fazer em questão de compra, de pagamento, tudo mais. Eu acho que é mais isso. Valeu, Giane, que é professora de planilhas. Elaine, tá na escuta aí? A Elaine é a tesoureira da Miata, começando a mexer no livro caixa. Como é que tá, Elaine? Oi, Flávio. Bom dia. Estão me Na ouvindo? dificuldade Bom que está dia, bom enfrentando, dia. como é que tu vê o livro caixa? Fala um pouquinho para nós, essa sua experiência. Meu Deus, quando falo em livro caixa, me dá uma dor de cabeça. Mas é aí, né? É isso aí, mas a gente tem essas dificuldades aí, mas esse desafio que a gente vem, assim, enfrentando, mas é como a moça acabou de falar aí, né? Se a gente for fazer é, tudo, tendo, assim, aquele controle, né? Vai dando certo. Então, assim, desde quando eu entrei na associação, que me indicaram para ser a tesoureira, eh, eu sempre tenho, assim, aquela visão, né, de que tudo vai dar certo, basta a gente ter um esforço, né,
se esforçar, porque nada é fácil. Na associação, a gente tem que ter grande responsabilidade, né, principalmente como tesoureira. Então é isso que eu tento fazer, né, eu tento dar o meu melhor, assim, para que as coisas vão, assim, vão bem, né. Então a nossa associação, assim, eu tenho visto, assim, que tá andando bastante aí, mas aí como essa questão aí dos financeira, né. Eh, eu acho, assim, que para nós é como é algo muito novo ainda, né, tem já 1 ano aí da nossa associação, mas, assim, eu creio, assim, que ela vai pra frente. É dia 30, né, já tenho que mandar aí esse, livro caixa aí, essas fotos aí para te dar uma olhada aí, mais os exames aí para vocês dar uma analisada como é que tá sendo, aí eu tô me esforçando aqui para que dá tudo certo. Desculpa, mas eu tô um pouco rouca, essa virose me pegou aí, mas tá tá tranquilo. Mas é assim, a gente tem as dificuldades, né, aí pra gente fazer esses desafio, né, mas vamos lá, né. Bola para frente e vamos dar o nosso melhor, que eu vejo assim, né, mas é essas dicas aí que acho que a dona Luciana aí falou, né, eh, abriu mais a minha mente, né, de estar sempre, estava observando aqui, né, o que ela falou aí sobre a questão da separação, né. É ótimo isso aí, porque aí vai ter como, tipo assim, separar as mensalidades, o tanto que deu da mensalidade, o total da só da mensalidade, né, no caso, eu acho, assim, que daria para mim também separar, ouro das biojoias. Tipo, entrou uma doação, esse dinheiro aqui é da doação, então tem quanto de doação? Isso aqui foi só da doação. Eu acho, assim, que vai ser ótimo fazer isso, separar tudo no seu devido lugar, então acho que vai ser ótimo, assim, eu achei gostei dela falar isso, eu não sabia. Eu botava era tudo misturado aí, mas aí eu vou tentar fazer isso. Acho que é mais ou menos isso, ó. Eu acho que é isso. Obrigada. Boa, Oi, ela Elaine. Bri- Obrigada, viu, Elaine? É um prazer. Obrigada por compartilhar o relato da sua associação, né? O das PACs eu já conheço, né, bem de perto. Inclusive, a gente estava ontem conversando sobre fluxo de caixa. E olha, Elaine, tá de parabéns, viu? O importante é começar. A gente que acompanha bastante associação e cooperativa aí, acho que até os AMES e o Flávio pode confirmar, às vezes tem a associação cooperativa que está aí há mais de 15 anos na estrada e não tem um hábito, não tem a disciplina, o compromisso de sempre estar anotando, né? Então, começar com um caderno, é assim mesmo. Às vezes no começo a gente fica, né, com mais dúvidas do que certeza, mas a dúvida é importante, é a dúvida que traz, né, as respostas, e com o tempo vocês vão estar, enfim, super especialistas nisso. O importante é começar e manter, viu? Parabéns. Começando do jeito certo, a gente segue do jeito certo, né? Obrigada. É nada. muita admiração, viu, Elaine, que topou esse desafio, né? É uma associação jovem ainda, de mulheres indígenas, né? Tem uma série de dificuldades, mas a Elaine assumiu essa responsabilidade. Acho que essa é uma palavra muito importante: responsabilidade, o compromisso e o positivismo, né? Ser positivo, vai dar tudo certo, vamos encarar, né? E um passo de cada vez, sempre aprendendo. Então, acho que é muito gratificante a gente poder estar contribuindo com esse processo da Miata nesse começo da caminhada, e com certeza daqui a pouco vocês vão estar dando aula aí de fluxo de caixa e controle financeiro. Luciana, uma pergunta aqui final para você, para a gente passar para o Oscar. É uma questão que aparece muito e que é super relevante e importante, queria ter comentário, em relação ao Conselho Fiscal.
o que o Conselho Fiscal tem a ver com o controle de contas e qual que é o papel dele nesse controle? Dá uma palhinha para nós. Dou sim. Obrigada por tocar nesse ponto, viu, Flávio? Eu costumo dizer que o Conselho Fiscal é mais importante que o presidente ou que a presidenta da associação, da cooperativa, porque ele é o responsável por aprovar as contas da associação, da cooperativa. Ele é responsável em falar para a diretoria da associação se as coisas estão certas ou não. É como se fosse aquele conselheiro, o nome já diz, né? Conselho Fiscal. É aquele conselheiro, né? Então, se a diretoria da associação faz alguma coisa que a gente considera que não é certa, que é errada, isso também é responsabilidade do Conselho Fiscal, né? E aí eu queria até falar uma coisa que eu vejo isso acontecer muito, né? E se vocês também acham que acontece assim? Quando tem a assembleia, né, de eleição de diretoria e conselho fiscal, aí o pessoal fica naquele empurra-empurra. Ninguém quer ser presidente, ninguém quer ser tesoureiro, ninguém quer ser secretário, né? Aí fala, agora precisamos de um presidente, de uma presidente, de uma mulher presidente, de um homem presidente. Aí fica, a pessoa fala assim, não, é que eu não posso me comprometer, porque eu não quero me comprometer. Aí falam assim, então vai para o conselho fiscal, não é? Se você não quer se comprometer, não quer ser. Vai para o Conselho Fiscal. Gente, o Conselho Fiscal é tão importante quanto o presidente, tá? Se o presidente, se a pessoa que está como tesoureira, na diretoria financeira da associação, comete algum erro, o Conselho Fiscal também é responsável por esse erro. O Conselho Fiscal, ele tem que olhar para as contas que vão ser apresentadas na Assembleia, ele tem que fazer recomendações, né, sobre essas contas. Às vezes ele aprova com alguma recomendação, às vezes ele aprova sem recomendações, aprova inteiro a prestação de contas, mas se ele não tiver presente, a responsabilidade de erros e acertos da diretoria é porque o Conselho Fiscal estava presente ou estava ausente. Então, ele é muito importante, o Conselho Fiscal. Câmbio. Obrigado, Luciana. Valeu pela participação. Uma honra contar com o Instituto Conexões Sustentáveis, a nossa querida Conexus, super parceira, admiração enorme pelo trabalho de vocês. E seguimos juntos, viu? Obrigada, Flávio Exames. É um prazer também poder participar aqui. Eu estava comentando com os Ames hoje cedo que apareceu uma agenda de última hora. Eu tenho que entrar em um comitê de avaliação de crédito agora, às 9h30 da manhã, né, no nosso horário aqui, Cuiabá, Amazonas. E então eu consigo ficar aqui mais 4 minutinhos. Queria muito escutar o nosso colega Oscar, mas eu sei que está gravado, vou pedir para vocês enviarem depois. Fico à disposição, depois se tiver alguma dúvida que vocês queiram endereçar, fico à disposição aqui, tá bom? Foi um grande prazer participar. Obrigada. Obrigado, Luciana. Obrigado, Conexus. Admiração e amizade eternas. Dando sequência ao nosso terceiro diálogo Progestão, a gente convida o professor Oscar Sarcinelli, tem uma experiência gigante com cadeias produtivas, com custo de produção, com precificação, tem uma experiência grande com café, já fez precificação de castanha, está trabalhando com cacau também, e eu convido o professor Oscar para a sua participação aqui no nosso terceiro diálogo Progestão. A palavra está contigo, bem-vindo, professor Oscar. Bom, obrigado, Flávio, né? Obrigado, Zames, a toda a equipe que está organizando aqui esse encontro. Queria também agradecer a Luciana, pela sua apresentação. Acho que abriu um caminho muito bom para mim poder contribuir aqui. Eu preparei uma apresentação um pouco mais simples, né, que a sua, mas foquei principalmente na questão dos custos, né, que eu acho que
Eu sou, é, sou foco muito nesse lado, né, dos custos e tal. Então, Zami, você consegue me ajudar na apresentação? Ah, legal. Então, eu sou meio fissurado pelos custos e queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Então, eu sou Oscar Sarcinelli, sou formado em administração de empresas, fiz meu mestrado, doutorado na área de economia do meio ambiente, tive a oportunidade nesses quase 20 anos aí nessa área, né, da economia do meio ambiente, de acompanhar vários projetos, com várias cadeias produtivas. Hoje também trabalho como consultor da empresa Semear, né, consultoria socioambiental. Então, como o Flávio já chamou a atenção aí, queria compartilhar um pouquinho com vocês de uma forma bem simples, né, essa experiência de trabalho. Se você puder passar para mim, Zane, se fazendo favor. Bom, vamos começar assim, né? Todo empreendimento, seja ele comunitário, seja ele um empreendimento individual, né? Uma pessoa que se propõe a prestar, a oferecer um produto no mercado, né? Ou um serviço, ele precisa estabelecer o preço de venda, né? Daquele produto dele. E a fórmula básica, né, de uma maneira bem simples, para a gente calcular ou elaborar um preço de venda, ele vai ser justamente a soma de todo o custo, né, de todos os custos envolvidos na produção daquele produto, mais uma margem de lucro que o empreendimento, com a qual, né, o empreendimento vai cobrir aqueles custos e vai sobrar algum dinheiro para os sócios, né, para reinvestir no próprio empreendimento, né? Só que aí tem um problema, né? Que o preço de venda que a gente estabelece nem sempre é o preço de venda que o mercado está querendo comprar, né? Então aí a gente já começa com um problema. A gente montou um preço de venda, fizemos lá nossos custos, né? As pessoas que vão trabalhar, os materiais que a gente vai comprar, os insumos, tal, para produzir aquele determinado produto. Colocamos ali uma determinada margem de lucro, chegamos num preço de venda, vamos para o mercado oferecer esse produto. Muitas vezes, e particularmente nos produtos que são da sociobiodiversidade, né, dos produtos agroextrativistas, produtos agrícolas também, a gente tem uma sazonalidade grande nos preços, né? Então, a gente observa ao longo do tempo o preço da lata de castanha, ela é um preço na entre-safra, quando chega na safra, geralmente o preço é menor. A mesma coisa a gente observa no café, né? Durante a safra o preço é menor do que na entre-safra. Então, como que a gente pode lidar com isso, né? A gente elaborou um preço para o nosso negócio, para o nosso produto, e o mercado não tá pagando menos, né, nesse preço. Aí a gente entra num dilema, né? Qual é a nossa posição? Ou a gente mexe na nossa margem de lucro, e para poder diminuir o nosso preço de venda. E aí a gente pode se complicar um pouquinho com os investimentos que a gente pretende fazer no nosso empreendimento, com obrigações que a gente já tenha assumido, né? Como a Luciana trouxe aí, às vezes fez um financiamento, né? Com prazo maior para pagamento e tal. Se uma parte desse dinheiro da margem de lucro ia voltar para aquele caixa e a gente usar ele para honrar esses compromissos, quando a gente abaixa a nossa margem de lucro, a gente cria um problema. Outra forma, né, da gente mexer no nosso preço de venda é justamente trabalhando com os custos. Então, por isso que eu falo que eu sou meio encanado, né, com esses custos. Quanto menor a gente tiver de custo, mais a gente tem margem para mexer no nosso preço de venda sem precisar mexer na margem de lucro. Então, é uma conta relativamente simples que na prática se torna bastante complexa e o fluxo de caixa que vai ajudar a gente a fazer justamente
esses ajustes aí entre custos, margem de lucro, para poder ter um preço de venda adequado para o mercado. Então, eu acho que duas mensagens, né, importantes aqui. É, a primeira é que, sem conhecer os custos que estão relacionados ao nosso empreendimento, não é possível formar preços corretos. E, por outro lado, se a gente conhece bem os nossos custos e sabe lidar com eles, né, onde no momento oportuno a gente pode reduzir alguns custos ali, né, isso ajuda a ampliar a margem de lucro e a evitar gastos desnecessários. Então, se você puder passar para mim, Isanes. Para dar um exemplo aqui para vocês, nós fizemos um estudo em Manicoré, né, numa associação lá de produtores de castanhas, e fizemos uma oficina participativa com eles, elencamos lá o preço de venda da castanha, né, na safra e na entre-safra, e fizemos também, pelo lado das receitas, né, e fizemos também os custos, né, e aí fizemos toda uma planilha lá com os custos, desde compra de teçado, paneiro, a farda para o pessoal ir para a coleta, né, da castanha, lanterna, pilha da lanterna. Fizeram uma lista super detalhada, né, de materiais necessários para os castanheiros ali da comunidade fazerem a coleta da castanha. Nós não colocamos custos de coleta, né, porque eles coletam ali próximo, né, das casas deles, mas nós resolvemos, né, foi um combinado entre a gente, que a gente colocaria um preço, um pagamento da diária do castanheiro, no valor de R$ 80 para cada dia que ele fosse fazer o trabalho dele, né? Ele estaria dedicando aquele dia exclusivamente para a coleta da castanha, então seria justo que ele tivesse uma remuneração por esse trabalho, e essa remuneração foi colocada no preço de venda do produto. E aí, como eu estava dizendo, o preço da lata de castanha ela varia ao longo do ano, né? E nós fizemos duas simulações. Então, o pessoal lá, trabalhando 30 dias, eles conseguem coletar 40 latas de castanhas. E nós combinamos de pagar uma diária de R$ 80 para cada dia da coleta, e o preço da castanha, então, ele variou, né, em dois momentos. Então, mesmo que os castanheiros estivessem vendendo a sua produção para os atravessadores, né, sem implicar em custos de frete, de embalagens mais sofisticadas para colocar no mercado, né, ou na feira municipal e tal, nós avaliamos que a R$ 80 a lata de castanha, os castanheiros estavam vendendo a safra deles e no final tendo um prejuízo de R$ 23,75. Ah, mas vocês consideraram dentro desse custo, dentro dessa formação de preço, né? Dentro dessa análise, vocês consideraram a diária dos castanheiros. É verdade, mas o castanheiro também estava, né, dedicando o seu dia de trabalho a essa atividade. Nós pegamos esse mesmo exemplo, né, com esses mesmos custos de mão de obra, de materiais, e só mexemos no preço de venda. Nós colocamos a lata da castanha a R$ 120. Então, quer dizer, o mesmo castanheiro, trabalhando os mesmos 30 dias, coletando as mesmas 40 latas de castanha, tendo os mesmos custos, ele já tem um resultado de R$ 1.576,25 de lucro, né? Ele conseguiu apurar, além daquele dinheiro que ele recebeu das diárias de trabalho, ele conseguiu pagar os materiais que ele precisou comprar para fazer a safra da castanha, e, além de tudo, ainda conseguiu receber, né, apurar um lucro de R$ 1.576, que fica para a família dele lá, e ele pode reinvestir em outras atividades. Esse exercício a gente fez para os castanheiros individualmente,
mas nós estamos trabalhando com eles porque a ideia é fortalecer a associação deles lá, né? Então, esse foi um argumento que a gente usou para, inclusive, para discutir a viabilidade, né? Como que a cooperativa, como que a associação pode ajudar cada um individualmente a diminuir os seus custos de produção. Se você puder passar para mim, Zames. Então, aí, quando a gente olha lá para aquele custo, né, o custo de produção e tal, a gente pode dividir eles em pelo menos 4 categorias, né, de custos, que o primeiro são aqueles custos fixos, que eles não variam conforme a quantidade produzida, e eles vão ocorrer mesmo que a associação não trabalhe, né? Se a associação naquele mês não teve nenhum produto para ser comercializado, mas ela tem, por exemplo, o aluguel da sede da associação para bancar, né? Então, esse custo ela vai ter que pagar naquele mês. Salário dos colaboradores. Alguns colaboradores trabalham durante a safra, né, como diaristas e tal. Outros colaboradores podem ser fixos do empreendimento. Então, o salário desses colaboradores também, todo mês, precisa ser pago. Além disso, a gente tem conta de energia, conta de água, conta de internet e tal, que são custos que vão acontecer a gente trabalhando ou não, né? A gente tendo receita ou não, né? Produto para vender ou não. Outros custos, eles são variáveis, eles vão mudar de acordo com o volume produzido. Por exemplo, se no caso dos produtores de castanha é uma safra muito boa, eles produzem mais castanha, eles provavelmente vão ter que comprar mais embalagem de juta para poder armazenar essa castanha para depois poder entregar. A mesma coisa, fretes, né? Você pode ter uma quantidade que um único frete, o gasto com um único frete, você consegue levar toda a quantidade, ou você pode ter quantidades maiores que você vai ter que gastar mais fretes para poder transportar essa produção até o local de venda, né? Então, são custos que variam em função da quantidade produzida. Além disso, a gente tem aqueles custos que estão diretamente ligados ao produto final, que são produtos, por exemplo, eu peguei aqui o exemplo do chocolate, né? Então, uma associação, uma cooperativa, um empreendimento que trabalha com chocolate, ele precisa comprar as amêndoas, né, do cacau para poder produzir o chocolate. Sem amêndoa não tem cacau. Então, esse é um custo diretamente relacionado à produção do chocolate, nesse exemplo que a gente está trazendo aqui. Mas também tem custos indiretos, né, que são custos gerais da produção. O custo, por exemplo, do contador, que mantém lá toda a contabilidade da associação em dia, o pessoal da administração, às vezes a presidente da associação, um diretor da associação precisa ir até a cidade para fazer um contato comercial ou para discutir um projeto, e isso implica em custos para ele, e esse custo precisa ser reembolsado pela associação. Então, são custos indiretos. Eles não estão relacionados diretamente ali com a produção daquele chocolate, mas vão ajudar na comercialização, a abrir oportunidades, a abrir caminhos para a venda daquele produto da associação. Pode passar, James, por favor. James. E aí, dentro disso, né, que a gente está falando, a importância da gestão dos custos está justamente em ajudar, né, a ampliar a margem do lucro do empreendimento, evitando gastos desnecessários, permite calcular um preço justo e competitivo para o produto, né? A gente tem que ir entre mexer na margem de lucro e mexer no custo, é muito melhor mexer no custo, né, para poder manter a margem de lucro ali que o empreendimento precisa para continuar se mantendo. Por outro lado, uma gestão adequada de custos vai facilitar negociações com parceiros e financiadores, né? Às vezes
naquele momento da negociação com um parceiro comercial, ele questiona se você pode fazer um preço menor ou se você pode dar um prazo maior para o pagamento, e aí você precisa entender toda a lógica ali dos seus custos para que você possa fazer essa barganha, né? Essa negociação ali na hora. Isso é muito importante. O pior negócio do mundo é fechar um negócio mal feito, né? E aí você, para não perder o cliente, acaba incorrendo em prejuízos e tal, coisas que não são muito legais, né, para nenhum negócio. Além disso, né, uma gestão adequada de custos, e isso daí já foi muito bem trabalhado pela Luciana, ajuda a tomar decisões sobre os investimentos ou mesmo sobre mudanças na estratégia de produção, né? Poxa, se a gente está produzindo de um jeito que o nosso produto chega no mercado muito mais caro do que todos os outros concorrentes, a gente precisa olhar de novo para nossas estratégias de produção e ver aonde a gente consegue reduzir os custos para tornar o nosso produto com preço mais competitivo ali, né? Mais perto do que os consumidores estão pagando. Pode passar, Zames, por favor. No caso, é que nem eu falei, né? Falar sobre gestão de custos talvez seja fácil, o difícil é fazer isso na prática. Ainda mais quando a gente está falando dos produtos da cadeia de valor dos produtos da sociobiodiversidade da Amazônia, que a gente sabe que é, muitos desses produtos enfrentam grandes desafios produtivos, né? Ou seja, diferentemente de usar um exemplo aqui, uma produção de castanha, né? Onde o produtor poderia ter um acesso mais fácil às árvores e coletar lá os ouriços e quebrar as castanhas e tal. Quando isso entra para a realidade das comunidades, a gente observa que muitas vezes essas áreas de coleta estão espalhadas, né, em diferentes locais, então tem um deslocamento muitas vezes grande do castanheiro até o ponto onde ele vai trabalhar, e daí para ele ir para um segundo castanhal, ele também tem todo um custo de deslocamento. Ao mesmo tempo, aquele dia de trabalho dele não consegue produzir a mesma quantidade que um cara que tivesse numa fazenda de castanha, né, conseguiria produzir. Então, a produtividade do trabalho dele, né, a quantidade de castanhas que ele consegue coletar num dia dentro de uma realidade ali da comunidade, da floresta, ela é bem menor do que um cara que está num exemplo, numa fazenda de castanhas, né? Além disso, tem todos os desafios logísticos, né? A gente sabe que o Amazonas, ou a Amazônia, né, é muito grande, tem algumas dificuldades de infraestrutura, e aí os deslocamentos lá são muito caros, né? Envolvem uma logística muito grande, e isso também acaba afetando ali o custo do produto, da sociobiodiversidade, e logo o preço desse produto quando ele é trazido para o mercado, né? Além disso, foi um outro ponto que a Luciana já abordou também, a clareza sobre os custos ajuda a gerar transparência na gestão, né? É, Quando a gente está trabalhando com um custo muito alto e a nossa margem de lucro está muito baixa, isso vai impactar o resultado, né, financeiro da organização. E para justificar isso para os outros associados, é preciso ter isso tudo bem organizadinho, bem registradinho, para que se possa fazer uma análise, né, uma discussão, pensar estratégias de como mudar como trabalhar, né, como reduzir os custos relacionados à produção. Ao mesmo tempo que, quando a gestão da organização traz isso para a discussão dos associados, isso
se num primeiro momento pode criar um problema, né? Porque fala, poxa, a gente está trabalhando tanto, mas não ganha nada, tal, tal, tal. Por outro lado, coloca o problema em cima da mesa e aí favorece uma discussão com os associados. Bom, então se a gente está tendo esse problema, como que a gente pode resolver, né? Quais são os custos que a gente pode reduzir aqui? Como que a gente pode se tornar mais eficiente? E esse tipo de discussão, né? Esse tipo de discussão entre os associados acaba por fortalecer a confiança entre os associados e os gestores do empreendimento, além de facilitar, né, parcerias com apoiadores e financiadores. Pode passar, Zames, por favor. Então, aí, eu já estou terminando aqui a apresentação para dar tempo da gente conversar um pouquinho. Algumas das estratégias para reduzir custos passa justamente pelo associativismo, pelo cooperativismo, né? Por empreendimentos coletivos que possibilitam fazer compras coletivas de insumos, o que acabam melhorando a capacidade de negociação ali da organização, né? O exemplo que eu trouxe lá de Manicoré, um produtor indo comprar um teçado no mercado é um preço. 60 produtores, como no caso da associação que a gente está usando como exemplo, indo comprar teçado no mercado é outra situação, né? O poder de barganha, a possibilidade de negociar melhores preços para esse insumo, por exemplo, é muito maior. Além disso, quando a gente trabalha de uma forma coletiva, a gente aumenta a escala de produção, né? A escala de produção, a quantidade produzida é bem maior e aí a gente começa a ter um poder de negociação maior, não com o cara que está fornecendo para a gente os insumos, mas para o cara que está querendo comprar o nosso produto. Bom, então nós temos uma quantidade grande de castanhas, de uma boa qualidade, localizado numa única comunidade, ou num único igarapé, ou numa única região ali, o comprador das castanhas vai poder pagar um pouco mais para esse produto, porque ele não vai precisar ir de casa em casa para comprar. Oi, gente. Acho que O Oscar caiu só para mim? caiu para mim também aqui. Caiu. Ok, então eu acho que a gente pode esperar ele voltar, né? Pause aqui a apresentação. Bom, gente, acho que enquanto o Oscar volta, super importante nessa questão dos custos. Aí eu queria ouvir das PACs. As PACs têm dois custos, né? Tem o custo de produção do Murumuru, da Andiroba, da Copaíba lá no campo, e também tem o custo de produção, o custo da indústria, das indústrias. Queria ouvir das PACs como é que vocês estão, como é que vocês estão vendo esse desafio de trabalhar esses custos tanto no campo, na produção, como da indústria. Não sei se é a dona Sandra, o Kelly, Gianni. Pessoal, rapidinho, antes de acho que vocês vai com a começarem a Kelly. responder, rapidinho. Zames, tu pode tirar a apresentação da tela, meu bem, por gentileza? Ok. Agora pode responder, querida, desculpa. Vai, as PACs. Tudo bem. Então, essa questão de despesa, de produto, né, de precificação, é umas
um dos gargalos que as PACs, no momento, né, ainda encontram, né? A gente tem parceiros que acompanham a gente para fazer, né, essa precificação, né? Mas assim, se for sentar, vamos às partes, assim, da minha parte eu não consigo fazer, né, tudo. Então isso é bem importante, né, do que o professor está falando aí, né? É, de fato, né? Só que assim, por que se torna mais difícil para a gente? Porque a gente trabalha, acho que 6 a 7 cadeias por aí. Então, é como ele falou, é energia, quanto que gasta na energia de, vamos supor, para produzir tantos quilos numa máquina tal, e aqui a gente tem vários maquinários, né? Então, isso se torna bem complexo para a gente, né? É uma dificuldade nossa ainda, né? Mas a gente tem conversado com o pessoal do IDESAM para estar ajudando a gente fazer essas precificações, né? Mas também é algo que é de suma importância para dentro de uma associação, né? Porque também a gente não vai vender os produtos da associação de qualquer jeito, ou trabalhar somente para os outros, por exemplo, né? A associação não tem lucro, não tem para os associados, né? Então eu acho que não é bem assim, né? A gente às vezes discute um pouco dentro da associação por causa disso, não é vender o produto por qualquer valor, né? Porque a gente tem as nossas despesas, a gente tem folha, a gente tem energia, né? A gente tem logística, que é o principal gargalo, né? Então, tudo isso tem que estar incluído dentro daquela produção, né? Para que a gente consiga vender no valor justo e que a gente não fique no prejuízo, né? Então, é algo que ainda a gente está aprimorando cada vez mais para que a gente consiga vender um valor que a gente consiga levar as nossas despesas, né? Fazer as nossas despesas que temos que fazer de cada produto, de cada safra. Então, eu sempre venho batendo nessa tecla que a gente precisa fazer, né? Estamos buscando parceiro para poder ajudar a gente a fazer isso, né? Tem a questão da energia lá, né? De questão de quilowatts, quanto que produz e etc. Então, cada produção ela é diferente para a gente. Então, isso tem que ser calculado, né, minimamente ali certo para que a gente não perca dentro da produção, né? Então, assim, particularmente e para a gente isso é uma dificuldade no momento. Aí o cliente chega, não, para nós só é tanta tonelada, então a gente vai querer o nosso preço, por exemplo, para 10, um exemplo, vou dar aqui da Copaíba, para 5 toneladas de Copaíba. Então o nosso preço vai ser para 5 toneladas de Copaíba, né? E assim, ao meu ver, a despesa é a mesma, independente de quantidade, né? Por exemplo, a energia, a despesa vai ser a mesma, vai estar usando o maquinário, né? Então, essa aula aí que o professor Oscar falou, assim, é bem importante, né, mesmo. Eu, particularmente, eu preciso aprender isso passo a passo, né, porque são muitas informações, né, para que a gente não perca o nosso produto e dê valor também ao nosso produto, né? Porque, por exemplo, o produtor passa, que nem para tirar a Copaíba, ele passa, tem deles que passam um mês dentro da mata para tirar tantos quilos de copaíba. Quanto custo ele não tem? Aí o cara chega aqui, não, a copaíba de vocês está muito cara. Mas não é bem assim. A gente tem os nossos custos também, né? Desde o produtor até o produto final aqui na associação, né? Então, a gente tem que fixar nisso, buscar conhecimento e tentar trabalhar de uma forma justa, né? Porque às vezes os clientes, ele quer dar o preço dele, mas ele não entende que para a gente lá numa comunidade, a gente chega a gastar 2, 3 mil de gasolina, de combustível, de diesel, entendeu?
Então, é mostrar a nossa realidade. Não, o nosso preço é esse e pronto, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso, mas isso ainda para a gente é um dos pontos que é bem difícil ainda para a associação. Porque, na minha opinião, eu sempre tenho de que não vamos vender o produto por qualquer preço, né? Vamos vender de R$ 50 se a nossa despesa é mais de R$ 100. Não tem condições, né? Porque quando for ver no final, aí a gente vai ficar no vermelho, aí fica difícil, né? Legal, Kelly. Super importante teu depoimento. E como é importante a gente conhecer nossos custos. Só conhecendo nossos custos é que a gente consegue virar esse jogo, né? É como se a gente estivesse perdendo o jogo de 1-0 ou 2-0 e a gente precisa virar para 3-2. Né? A gente tem relações com empresas, as PACs têm essas relações com compradores, né? Relações comerciais, contratuais. E é isso, a empresa chega e fala, eu pago tanto no quilo da Copaíba. Sim, mas aí nós precisamos falar, não, mas o meu custo é tanto. Então, se eu não souber esses custos, eu não sei se eu estou trabalhando no vermelho, se eu estou empatando, trabalhando para não ganhar nada, ou se eu estou tendo lucro, qual é esse lucro. Então, fica super importante a gente avançar nesse trabalho, tanto o custo de produção do extrativista lá na ponta, quanto ele gasta de diária, de material, de ferramenta, né, de merenda, enfim, todos os custos dele para a gente ter um preço justo pago ao produtor, mas também ter os custos da indústria para que a gente possa rodar a indústria, pagar todos os seus custos e ter um preço justo. Então, acho que é esse jogo que a gente precisa virar, né? A gente precisa ter mais esse protagonismo, esse poder de barganha, né? De não aceitar o preço só que o comprador está dando, e sim a gente ter argumento e ter os custos de produção para a gente poder negociar um preço justo. Então, super importante, a gente reafirma nosso compromisso, viu, com vocês, as PACs, para a gente avançar nessa pauta, e junto com a Conexus também, que tem uma experiência enorme. E eu queria ouvir também da Miata, Elaine, que acabou de fazer uma oficina de precificação do artesanato, né? E a gente viu, por exemplo, um colar de sementes de açaí, elas estavam vendendo, chega a vender a 10, 20 reais, né? E aí estava pagando um preço de R$ 2, 2, R$ 3 a hora da artesã, né? Ou seja, um preço super exploratório que não cobre os custos, né, delas. Então, queria ouvir um pouquinho da Elaine e da Miata, a importância da gente saber os custos para poder ter uma margem de lucro, para poder ter um preço justo. Elaine, dá uma palhinha para nós, como é que você está vendo essa questão? Então, né, Flávio, sobre a questão aí da Kelly aí que falou, né? É, é o mesmo que acontece, né, também por aqui, porque é, é bom a gente ter essa conversa, né? Que nem vocês vieram. A gente tiremos assim, nossas dúvidas também aqui e sobre esses preços aí, né? Aqui também é do mesmo jeito. A gente, no caso, a gente for vender um colar de 150 aqui, eles falam que tá muito caro, tá muito pesado. É tipo assim, a gente vai, como a gente não sabia, a gente ia colocando assim aquele preço assim de 40 dos colares, 50, até de os balaios de 25. É porque a gente não tinha, né, aquela noção de quanto custava assim o nossa assim, mão de obra, né, nosso tempo. Mas aí depois que a gente tivemos essa oficina, foi bom, né, para clarear, né? Porque é muito importante isso aí, a gente colocar os nossos valores, né? A gente tem que nos valorizar, porque aí as pessoas só querem, tipo, tipo assim, que a gente está sendo explorado, na verdade, né? Porque a pessoa não pode dar o nosso valor, porque eles acham ruim. Mas aí essa questão, né? É importante a gente saber nossos valores, né? Então, é isso, a gente vai fazer o possível para que também os nossos valores sejam valorizados. Então, como a gente já teve essa oficina, graças a Deus, né? O Desan que veio aqui, a gente já sabe, a gente já vai ajeitar também
o preço dos nossos artesanatos também, né? Foi incrível isso aí, porque isso aí foi uma surpresa pra gente aqui. Porque como nós não sabia, né? A gente tacava assim um valor mesmo, aqueles valorzinhos, né? Mas aí, como a gente tivemos essa oficina, a gente vai conseguir, né, fazer que nossos valores sejam valorizados, porque é triste assim, né? As pessoas fazem assim aquela, tipo assim, um colar que custa para a gente fazer, passa 2 dias, 3 dias fazendo, e na verdade, quando a gente vai dar um valor assim mais alto, as pessoas ficam, tipo, desvalorizando o nosso trabalho, né? Então, eu acho assim que a gente tem que dar valor a isso, né? Por mim, assim, acho que é isso. Não sei se a Sandra vai falar alguma coisa também, acho que ela ainda está por aí. Dona Sandra, alguém mais? Já estamos na nossa hora aqui, gente. Mas acho que é. Vai, Sandra, dá uma palhinha. Oi, Pepe. Olha só, bom dia a todos, né? Eu ouvindo a palavra da Kelly e da Elaine, né? A gente realmente temos dificuldade, nós temos dificuldade quando é para se tratar de preço justo, quando a gente trabalha diretamente com a empresa. Eu acho que não tem a valorização, mas o que eu digo, a gente não vende o produto, a gente vende a história também, né? E quando a gente mostra a realidade, como que é feito todo o trabalho, desde a base até chegar na associação, o processo, e mostra para eles, parece-me que eles fazem vista grossa. Nem todas as empresas, mas e também uso muito a palavra Amazônia, produto da Amazônia, e se beneficiam com os nossos produtos que, na realidade, os produtores não são beneficiados. O que eles ganham fica para eles. Então, isso é muito triste, realmente acontece, né? E eu acho que nós deveríamos, e já estamos fazendo isso, mostrar realmente a realidade. Há um impasse muito grande quando é para fazer a planilha, que a gente trabalha juntos, né? A associação e a empresa, e sempre a margem de lucro fica muito pequena para as partes. Como vocês falaram, há os imprevistos, então isso pega do lucro da associação, e às vezes a gente fica no vermelho. Eu acho que nós deveríamos, que as empresas, principalmente as maiores, deveriam valorizar mais o trabalho dos associados, dos ribeirinhos, dos indígenas. Eu vejo aí a questão da Elaine, né? Dos produtos que eles fazem. São os produtos diferenciados, mas quando ela dá o valor, eles não querem. Então, quer dizer, eles querem vender para eles uma margem de lucro maior, enquanto nós ficamos sem lucro. Então, é um questionamento, eu acho que nós devemos rever isso aí, a forma de negociar. O nosso produto, nós sabemos que há valorização lá fora, todos nós sabemos, mas quando é para comprar o nosso produto, eles não querem dar preço justo. Então, fica aqui o meu questionamento. Eu não vou dizer indignação, mas às vezes eu fico muito chateada quando eu discuto um preço com um cliente, que ele diz assim, não, dona Sandra, não é bem assim, nós conhecemos, eles não conhecem a história, eles não conhecem a realidade, eles não conhecem quanto que um produtor, um copaibeiro, gasta para trazer 5 litros de copaíba, né? Eu trabalho mais nessa parte aí da copaíba, então. Então, com a ajuda de todas essas organizações, a experiência que vocês têm, agora o Oscar também falou isso aí, então isso nos fortalece, quer dizer que a gente sabe que não está só. E é assim, gente, é a valorização do nosso trabalho, né? E é através do nosso trabalho que eles têm os produtos, tá bom? É mais uma fala mesmo de conhecer o nosso trabalho, o trabalho dos ribeirinhos, que não está sendo valorizado. Legal, dona Sandra, que deixou o recado, né? Com a importância de, primeiramente, nós nos valorizarmos, né? E é isso, a gente não quer só botar um produto no mercado, é um produto que tem história, que tem modos de vida, que tem territórios de populações tradicionais protegidas, que tem a floresta prestando serviços ambientais para todo o planeta, enfim, a gente precisa que o nosso produto, o nosso trabalho, o nosso modo de vida e nossos territórios sejam valorizados, e essa valorização também vem através do preço. Então, já levanta também a bola para o nosso quarto diálogo
Progestão, que vai tratar da gestão comercial, e a gente já faz essa ligação desse diálogo Progestão com o próximo, onde a gente vai ampliar essa discussão do mercado, negociações de mercado, empresas, preços justos e remuneração pela história e pelos modos de vida das nossas populações. Então, agradeço, agradecemos, o IDESAN agradece a participação de todos vocês, foi muito valioso, muito obrigado à Conexus, à Unicamp também, com o Oscar e a Luciana, e já fica o convite para o 4º Diálogo Progestão, que vai ser realizado no final do mês de maio, onde a gente vai estar discutindo a gestão comercial. Não esqueçam de assinar a lista e nos vemos em breve. Querem aparecer aí para a gente tirar uma foto final? Abram as câmeras aí. Dão um tchau para nós. Tchau, gente. Gostaria de falar pelo professor Oscar. Ele não conseguiu mais entrar, está com alguns problemas de conectividade na internet, mas pede para agradecer. Ele teria só mais um slide para apresentar, né, onde ele falava da sustentabilidade da organização depende da saúde financeira, controlar os custos e formar preços adequados fortalece as autonomias, os produtos da sociedade devem ser valorizados com base em dados reais e a gestão eficiente amplia o impacto social e ambiental da organização. Aqui no chat eu vou deixar com vocês o e-mail dele para contato. Ele agradece muito a oportunidade e fica aí o convite também, como diz o Flávio, para o próximo encontro. Bom dia para vocês, um bom fim de semana. Muito obrigado aí pela participação. Abraços a todos, bom fim de semana. Obrigado, Isa, pela força de sempre, sou seu fã. Valeu, gente. Até o 4º Diálogos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Aí vem